Bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite dos senadores, e estar aqui representando os mecanismos de ação compartilhado com o grupo, com o professor Gilberto, pela grande admiração, o professor Salvador, o professor Marcos, o Otaviano e o Renato. A minha história na fosfetanolamina começou quando o Renato veio ao meu laboratório desenvolver a sua dissertação. Então, nós começamos trabalhando com modelos que são utilizados pela Anvisa para que novos compostos, novas fórmulas sejam validadas e que possam caminhar para as fases clínicas. Então, eu vim falar um pouco de ciência para mostrar que a fosfetanolamina, ela tem um princípio, ela é diferente de todos os quimioterápicos, e o professor Gilberto, nós nos divergimos muitas vezes nos mecanismos, porém, tudo que nós fizemos, esses dados eles estão documentados em revistas indexadas em sites de busca de artigos científicos da área médica. Foram grande parte publicados nos Estados Unidos e na Europa e um na França. Então, eu vim mostrar para vocês que a fosfetanolamina é um composto que age em células tumorais e não age em células normais. Então, aí está o grande mecanismo seletivo de um composto que é efetivo e que não causa danos colaterais. Eu não vou nem preconizar que a quimioterapia é boa ou ruim, porque não é o momento. Só que eu vim mostrar que a fosfetanolamina tem um princípio e ele tem que ser divulgado, e há uma ciência. Não é garrafada, não é curandeirismo, não é falsa ciência. O Brasil faz ciência. Tá? Ela é reconhecida internacionalmente e hoje os vários ministérios envolvidos com o desenvolvimento de medicamentos ou de compostos, eles precisam ser apoiados. Nós precisamos receber o apoio para que isso possa ser divulgado e da forma mais rápida e precisa. Então, eu só coloquei alguns diapositivos para mostrar que os efeitos da fosfetanolamina é um efeito que inibe o crescimento das células tumorais, e o mecanismo que ela faz é um mecanismo que nós, na ciência, na biologia celular, descrevemos como morte celular programada. A célula a célula tumoral na presença desse composto é capaz de morrer. Então, ela seleciona o tipo de morte que ela vai desempenhar. Diferente dos quimioterápicos que matam indiscriminadamente qualquer tipo de célula que está em proliferação. O primeiro trabalho que nós publicamos foi publicado nessa revista, no Cancer Science Therapy, mostrando os mecanismos envolvidos e a especificidade dessa droga, ou desse composto, vocês me desculpem o termo, para que ela induza morte celular no modelo de células de melanoma, tanto humano como de camundongos. O meu laboratório, ele estuda mecanismos de ação, nós não sintetizamos e não distribuímos. Nós queremos compreender a efetividade dessa droga para que ela possa, no futuro, ser aplicada indiscriminadamente para qualquer tipo de câncer e que a gente sabe que ele não causa efeitos colaterais. O outro trabalho que nós publicamos foi também numa revista especializada na área oncológica, que é o Anti-Cancer Research, em 2012, mostrando a inibição da formação de um tumor ascítico num animal. Aqui estão os dados, só para a gente exemplificar. Essa primeira figura mostra o que esse composto faz numa célula normal, não há alteração, e o que ela faz numa célula alterada. Aqui é um modelo de implantação das células no animal, mostrando a redução e a regressão de tumores. O tecido ele é substituído, o tecido tumoral ele é substituído, as células... o tecido é substituído, a densidade celular é diminuída e há uma substituição por fibrose, o tecido fica fibrosado. E o que nós observamos e que nos chama a atenção em todos os modelos experimentais é que a fosfetanolamina é capaz de inibir a formação de metástases.
O princípio era mostrar se a fosfetronamina tinha um alvo específico. Ela aciona mecanismos de uma estrutura que existe dentro da célula, que é responsável por mover a capacidade energética, como o professor Gilberto disse, em condições anaeróbicas, porque o tumor depende de oxigênios e isso ele escapa, ele cresce, e essa organela é a mitocôndria. Então, o alvo da fosfetronamina é a mitocôndria. A mitocôndria é uma estrutura dentro da célula que é capaz de deflagrar a apoptose. Então, é ela que controla os mecanismos de morte celular. Então, ela é sinalizada na célula tumoral para que ela morra, porque ela tem defeitos energéticos ou metabólicos. Outro trabalho que nós publicamos também numa revista, essa é uma revista da Europa, é o Medicine and Pharmacotherapy, também com células de melanoma, descrevendo os mecanismos de parada de proliferação e indução de morte pela mitocôndria. Aqui os dados, eu não vou explicar isso porque não cabe agora, mas mostrando mais uma vez que as células tumorais elas são destruídas e as células normais são mantidas, preservadas. Aqui é o primeiro teste da biodistribuição em vivo. Então, há citações na mídia que não foi feito nenhum teste em vivo, isso não é verdade. Então, esse trabalho mostra por cintilografia os mesmos testes utilizados em humanos, mostrando a célula, o tumor no animal, a incorporação da fosfetronamina em função do tempo e da concentração e a redução da massa tumoral e a formação de uma área necrótica. O tumor é diminuído e há uma substituição do tecido por células que fazem a matriz desse tecido destruído por colágeno. Então, o tecido tumoral é substituído por colágeno. Então, há o que nós chamamos de uma intenção de cicatrização. Esse outro trabalho foi um modelo feito com o grupo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que tem um modelo de leucemias em camundongo, que tem uma mutação genética. Então, se há um mecanismo molecular envolvido, ele aqui foi comprovado, mostrando que a fosfetronamina em vários tipos de células leucêmicas humanas conseguem destruir essas células, inviabilizá-las em diferentes concentrações molares, muito menores do que são prescritos para tratamentos quimioterápicos convencionais. Aqui está todos os mecanismos de quantificação e qualificação do tipo de resposta, mostrando que o mecanismo é por apoptose, a célula ela é destruída, e aqui eu não vou entrar em detalhes, mas nós comparamos quimioterápicos convencionais usados para esse tipo de leucemia, que é a daunorubicina e o atra, que é um inibidor de ácido retinóico, que é preconizado para leucemias mieloides crônicas. Aqui é mais uma vez mostrando que há uma depressão dessas células leucêmicas na medula óssea e no baço, que são órgãos que são afetados por células tumorais em pacientes com leucemia. Aqui um outro trabalho em câncer de mama, mostrando o papel da mitocôndria na indução da morte de uma linhagem preconizada para estudos pré-clínicos, que é uma célula de mama que tem marcadores genéticos responsivos à hormonioterapia e à quimioterapia. Aqui mostrando mais uma vez a efetividade da concentração utilizada e os mecanismos de morte celulares induzidos por apoptose e a parada de proliferação celular. Então, ele não destrói o tumor, mas as células não crescem. Então, há condições do sistema imunológico serem ativados para que isso possa ser reparado. Aqui mostrando a mitocôndria, então é uma verdade, isso foi publicado. Aqui está a fosforilação da mitocôndria frente à presença da fosfetronamina. É uma microscopia confocal mostrando a presença das mitocôndrias. E aqui a célula morta, onde há a fragmentação do material genético dessa célula.
Aqui eu coloquei todos os meus alunos que estão envolvidos para mostrar que nós temos um fomento, a FAPESP financia, ela é responsável por todos os mecanismos, então não há incredibilidade nos dados. Há agências financiadoras como o CNPq, a CAPES e a FAPESP envolvidos nesse estudo, mostrando aqui em outras formulações, eu estou trabalhando com formulações para veicular esse composto e biodisponibilizar ao sistema, à célula tumoral especificamente, diminuindo mais uma vez os efeitos colaterais, se eles existirem ou se possam ser prevenidos com essa formulação. São dois trabalhos em melanoma humano e em adenocarcinoma hepático. Só voltando, esses resultados foram já publicados num fascículo de um livro espanhol e o outro recentemente aceito no International Journal of Nanomedicine em 2015. Ainda não está disponível na rede da PubMed, mas futuramente estará. E recebeu o mês passado a menção honrosa do Congresso da Federação de Sociedades de Biologia Experimental, realizado em São Paulo. Aqui é, mais uma vez, a incorporação da fosfetilamina no interior da célula e o acionamento à direita das células por morte celular. Então, a fosforilação de proteínas envolvidas nesse sistema. Então, há uma ativação da apoptose, não é aleatória. Esses dados estão nesse trabalho do International Journal of Nanomedicine, mostrando a apoptose, a incorporação interna dentro da célula tumoral e a formação de estruturas envolvidas com a degradação da fosforilamina interna por estruturas lisossomais, por outras organelas que existem dentro da célula. Vocês vão me desculpar o cunho da ciência, mas eu preciso mostrar o meu trabalho e a ciência que ele está envolvido. Então, aqui, olha, a prova por microscopia eletrônica, mostrando a superfície de uma célula tumoral revestida pela fosfetolonamina e, na última foto à direita, a formação de bolhas na superfície da membrana celular envolvidas com a morte celular por apoptose. São estruturas chamadas de Blebens, que existem quando há fragmentação do DNA e a célula ela é encolhida e é degradada pelo sistema imunológico. Aqui é um outro trabalho com câncer de mama de uma aluna que é financiada pela FAPESP, trabalhando com as células MCF7, mostrando que a formulação que nós trabalhamos também é capaz de destruir as células em concentrações muito menores. Aqui é o efeito da indução de parada de crescimento celular. Esses pontos azuis representam a senescência da célula, o envelhecimento que a célula tumoral recebe ou faz ou induz após o tratamento com a fosfetolonamina. Aqui são estruturas de degradação da fosfetolonamina em câncer de mama, mostrando a redistribuição dos lisossomos, envolvidos também com a fragmentação do DNA. Aqui é a distribuição das mitocôndrias no câncer de mama. Foi a primeira vez mostrado que na primeira foto ela se concentra ao redor do núcleo e após o tratamento ela é redistribuída no citoplasma da célula. A célula fica banhada por mitocôndrias que passam a funcionar e passam a fosforilar e a induzir mecanismos apoptóticos. Aqui são estruturas em 3D mostrando a formação de células mortas de carcinoma renal, mostrando a formação em vermelho, nesses duas fotos abaixo, mostrando a degradação da célula em tempo real. Isso é um filme, eu não expus, mas em função do tempo, o tempo final é a formação, o encolhimento e a degradação dessas células. É um tumor que não tem tratamento, mas teve resposta com a fosfetolonamina. Então, essa é a cultura em 3D por microscopia eletrônica de varredura, mostrando mais uma vez a formação de bolhas na superfície das células tumorais tratadas com a fosfetolonamina.
Aqui é o tumor retirado do animal. Esse é o controle. São duas... eu comparei com um medicamento comercial que é usado para esse tratamento. Ele reduz. Só que a fosfetanolamina reduziu significativamente e expressivamente os efeitos colaterais causados pelo sunitinib. Esse é um trabalho também em câncer de mama, no modelo de metástase. Aí nós enveredamos o trabalho associando ao quimioterápico. O último gráfico mostra o declínio da curva, mostrando que a associação também é eficaz quando há um tratamento conjunto. Nós não sabemos por quê e necessitamos mais estudos. Mas isso é uma verdade. Esse é um trabalho de grande importância no meu grupo, é uma aluna que é odontologista, ela trabalha com carcinomas espinocelulares da cavidade oral, são duas células cedidas por um grupo americano, denominadas de SC9 e SC25, são tumores que são retirados após a radioterapia, há uma comorbidade e há uma... perda funcional, porque o paciente muitas vezes necessita a retirada do maxilar e da mandíbula. Essas células, o único tratamento ele é paliativo, é a cisplatina. A fosfetanolamina se mostrou também eficaz na redução desse crescimento tumoral. Esse é um estudo também feito por uma odontologista, que é a minha aluna, também financiada pela CAPES, estudando os mecanismos de toxicidade aguda, dose única e dose múltiplas, que são preconizadas para o desenvolvimento de fases clínicas pela Anvisa. A fosfetanolamina, ela não impede a proliferação de células normais na medula óssea, no baço ou na circulação periférica. Obrigado.